Paz Deus, bom dia, tudo bem? Irmãos, estava ouvindo uns testemunhos, né? Aqueles irmãos que estão estudando a música, aqueles que já estão na música, né? Um testemunho lindo, maravilhoso, né? Que Deus fez com o irmão e nós temos certeza que pode fazer com nós também. Que testemunho maravilhoso, né? Deus preparou, por isso que quando Deus manda, nós não podemos colocar nada, nenhum empecilho, de maneira nenhuma, porque às vezes se nós colocamos algum empecilho para não fazer a vontade de Deus, nós estamos perdendo, né? Vocês vão ver que eu não vou falar nada para vocês verem que testemunho lindo. Então, quando Deus mandar, é sobre instrumentos, irmãos músicos, né? Então, quando falar, vocês escutem. Então, Deus seja louvado. Na presença de Deus, segundo todos vós, para ser grato a Deus pelo dia maravilhoso, a qual o Senhor se compadeceu da minha alma e me chamou nesta graça santa. Sou grato a Deus, irmãos, pela boa viagem que o Senhor tem preparado do estado do Rio Grande do Norte até esta cidade. Rendo graças a Deus, porque Deus preparou. Meu filho veio embora de Natal, morar aqui na cidade de Nova Odessa, e eu acompanhei ele nessa viagem. Creio que para a semana, Deus preparando todas as coisas, já estamos retornando. Irmãos, muitas obras o Senhor tem feito por nós, tem nos ajudado, tem nos guardado na estrada, tem nos livrado dos perigos e tem nos ajudado em tudo aquilo que nós temos por necessidade. Muitas obras o Senhor tem feito, o Senhor traz uma obra em frente, irmãos, que o Senhor fez agora recentemente, não faz muito tempo. Deus preparou para nós uma busca dos dons, ali na cidade de Rio do Fogo, no distrito Punaú, e rendo graças a Deus que naquela busca dos dons era um servo de Deus do Acre que estava atendendo aquela busca dos dons, e ele deu a liberdade para o servo de Deus contar umas obras, e o servo de Deus contando a obra a respeito de um instrumento, que tinha um servinho de Deus que estava estudando a música e queria tocar tuba, e não tinha condições de comprar a tuba, e Deus tomou o coração de um irmão no estado de Minas. Deus tomou o coração desse irmão, viajou para os Estados Unidos e para lá comprou esse instrumento, irmãos, e veio sem saber para quem que ia entregar o instrumento. E o servo de Deus contando esta obra desta forma, falou que Deus tocou no coração dele para ele colocar o instrumento dentro do carro. Ele colocou o instrumento dentro do carro, já chegando aqui no Brasil, e o Senhor falou para ele que ia guiar ele onde estava a necessidade. E Deus mandou ele para a Bahia, irmãos, uma região da Bahia muito carente. Diz que passando numa determinada rua, o Senhor falou: para em frente a essa casa. Tinha um garoto em pé na porta, e quando ele parou o carro, ele olhou para o garoto e saudou com a paz de Deus. O garoto respondeu amém e gritou pela sua mãe: mãe, vem, o anjo veio trazer meu instrumento, glória ao nome santo do Senhor. E ali ele contando aquela obra, irmãos, desta forma. E o meu filho, Renan, meu caçula, ele toca tuba, irmãos, e ele tinha levantado do banco dos músicos, a igreja estava muito cheia, tinha cedido o espaço para um outro irmãozinho sentar, e ele foi e ficou em pé no canto da porta, irmãos, de um lado, perto do portal, e tinha um outro moço do outro lado. E o Senhor falou para ele assim: está vendo esse moço do seu lado? Ele está estudando a música e ele não tem condição de comprar o instrumento. O seu instrumento já não é mais seu, é dele. Glória ao nome santo do Senhor. E começou aquela guerra, irmãos, o Renan preocupado: meu Deus, e agora eu vou dar o meu instrumento para esse moço e eu vou ficar sem tocar, não tenho condição de comprar um outro instrumento também, Senhor. E o Senhor falou para ele assim no coração dele, ele falou assim: aquilo que eu pedi já não é mais teu. Glória ao nome santo do Senhor. Rendo graças a Deus, porque Deus começou a visitar muito o Renan. Ele começou, irmãos, que ele é meio fraquinho também, e ele começou a chorar, chorava muito, tremia muito,
E voltamos para casa, irmãos, de onde Deus dá graça de congregar, de Punaú para onde eu resido, para o sítio, 22 quilômetros, irmãos, e naquela trajetória todinha, ele falando em línguas e chorando, e não conseguia falar o que estava acontecendo, e a gente já preocupado, até que chegamos em casa, irmãos, aquela irmandade acompanhou nós, Deus tinha preparado uma janta, e nós temos uma mangueira muito grande do lado de casa, e nós fizemos uma mesa muito comprida ali também, uma mesa muito grande, que dá para sentar bastante irmandade, e eu rendo graças a Deus que nós nos reunimos todos ali, tinha mais de 100 irmãos, e nós nos reunimos ali, e o Renan ficou na porta da cozinha, do outro lado da casa, irmãos, com um grupo de moços ali, umas irmãs ali, abanando o Renan e acalmando ele, a minha filha esfregando o peito dele, e ele passando meio que mal. De repente eu estava lá nos fundos, lá na mangueira, lá ajeitando a mesa lá para a irmandade, e de repente chega alguém e fala assim, o Renan está chamando. E eu fui lá, quando eu cheguei lá, ele falou assim, pai, está na comunhão? Eu falei, eu estou na comunhão. Ele perguntou pela segunda vez, pai, está na comunhão? Eu falei, estou na comunhão, filho, o que é? Ele perguntou pela terceira vez, pai, está na comunhão? Eu falei, estou na comunhão, meu filho. Ele falou, então dá a chave do teu carro. Eu entreguei a chave do carro para ele, glória e nome santo do Senhor. Ele falou para que ele entregou a chave para aquele moço e falou assim, filho, abre a porta do carro do meu pai e pega o instrumento que está lá dentro, que Deus preparou para você. Glória, o nome santo do Senhor. Rendo graças a Deus, porque aquele moço não era selado com a promessa do Espírito Santo, mas quando ele abriu o carro, que pegou aquele instrumento, que abraçou, o Senhor selou ele com a promessa do Espírito Santo. Glória em nome santo do Senhor. Rendo graças a Deus que nós dobramos os joelhos ali embaixo daquela mangueira, dobramos o joelho ali para apresentar aquele alimento, irmãos, e aquela festa gloriosa que Deus estava fazendo ali com nós. Eu rendo graças a Deus porque Deus deu a oração na boca do servo de Deus do Acre, e ele falava assim, Renan, Deus te pediu e você fez o que Deus te pediu, para você estar preocupado, Senhor, e agora? Como que eu vou fazer? Eu não tenho condição de comprar um outro instrumento, não tenho dinheiro para comprar, Senhor. Deus tomou a boca do servo de Deus e falou assim, Renan, ainda esta semana Deus vai preparar um instrumento para você. Rendo graças a Deus, porque ele tinha o desejo de um instrumento. E quando foi na terça-feira, irmãos, o servo de Deus ligou na minha casa de Natal, o servo de Deus ligou para mim e falou, irmão Paulino, você tem como trazer o Renan para congregar com nós na quinta-feira? Eu falei, tem, irmãos, e fomos para Natal na quinta-feira, passei no Renan, peguei ele e fomos para Natal. Quando chegamos em Natal, um culto muito glorioso que Deus preparou, depois do culto nós fomos para a casa de uns irmãos. E quando chegamos na casa dos irmãos, Deus preparou, chegou um carro lá, irmãos, eu não conhecia os irmãos, e abriram a mala do carro e tiraram de dentro da mala um instrumento muito grande, colocaram assim na área, na entrada da casa. Passou alguns minutinhos, aquele irmão que trouxe o instrumento falou assim, esse instrumento Deus preparou para o irmão Renan, glória em nome santo do Senhor. Quando abriu o instrumento, irmão, era uma tuba do jeito que ele queria, rendo graças a Deus, porque ainda na oração Deus dava na boca do servo de Deus, Renan, e para você saber que é Deus, você precisa de uma, mas o Senhor está te preparando duas, glória em nome santo do Senhor, e ainda essa semana você vai receber seus instrumentos. E quando nós estávamos ali, naquele momento ali, eu fiquei pensando comigo, eu falei, mas Senhor, na oração o servo de Deus falou que ia ser duas, uma nós está vendo, daqui a pouco o telefone tocou, irmãos, era de São Bernardo do Campo, glória em nome santo do Senhor, o servo de Deus falou assim, cadê o Renan? Está aí, irmão? Eu falei, está. Ele falou assim, fala para o Renan, deixa eu falar com ele. Peguei, era uma chamada de vídeo, passei para o Renan, irmão, o servo de Deus falou assim, Renan, louva a Deus, glorifica o teu Deus, porque está vindo um instrumento lá da Flórida para você. Rendo graças a Deus que esse instrumento também chegou, e esse instrumento que Deus preparou se transformou em 4 instrumentos, inclusive um bombardino para o meu neto, que está aqui na cidade de Nova Odessa, e já vai começar também a tocar o seu instrumento na congregação. Rendo graças a Deus, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito com nós, ali naquele lugar, essa oração da Irmandade, tenho passado por umas enfermidades, estou também com um problema no coração, começou por uma tosse, e dessa tosse, irmãos, foi no médico, o médico perguntou se tinha pessoas na família que tinham problema de coração, falei que sim, pediu alguns exames, foi feito os exames,
Quando eu cheguei indo para o médico, para retornando com aqueles exames, o médico olhou para mim e falou assim: o senhor conhece o emblema da Mercedes? Eu falei: conheço. Ele pegou uma folha de sulfite, fez um círculo, desenhou um Y dentro e falou assim: isso aqui é o teu coração. Aí cortou as duas partes de cima, você só tem 20% do coração funcionando. Mas eu rendo graças a Deus, porque depois disso ele passou uns medicamentos, eu tomei e não sinto nada, irmãos. Estou aqui servindo a Deus com alegria e dizendo que Deus é bom. Estou na fila do SUS esperando por uma cirurgia, não sei até quando, Deus o sabe. Rogo das vossas orações, oreis a Deus por mim. Creio que para a semana Deus estará preparando a minha volta ali para Natal e quero ser acompanhado das vossas orações. Rendo graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus, segundo toda a cara e irmandade, para agradecer a Deus pelas águas do santo batismo, dom da vida eterna, pela graça, o amor e a misericórdia de Deus, e por o Senhor ter tido paciência comigo até esse presente momento. Graças eu dou a Deus, porque nasci num lar de pais crentes. Quando nasci, meu pai já servia a Deus na obra, minha mãe também, meu avô, meu bisavô também servia a Deus. Vi muita obra, irmão, muito milagre, muita maravilha. E hoje Deus está preparando de estar congregado com a Irmandade mais uma vez, no qual eu guardo com muito carinho dentro do meu coração cada um dos irmãos. A minha mocidade, parte da minha infância foi aqui no Jardim Miriam, onde passei momentos intensos, momentos memoráveis. E no tempo certo, Deus preparou, voltei para a cidade de origem, aqui na divisa do estado do Paraná. O Senhor preparou esposa, preparou o casal de filhos, um com 6 para 7 anos, uma mocinha já está com quase 14 anos, uma esposa bem crente, um povo bom de glória. Sou um homem feliz, minha casa é uma casa de paz. Bendito seja Deus. Agradeço a Deus, irmão, que tem tempo que quando o Senhor quer fazer uma obra, Ele fecha as portas. Quando Ele quer mostrar o seu poder, como fez na aldeia de Marta e Maria, quando Ele quer ressuscitar, Ele deixa Lázaro morrer, só para ele ressuscitar no 4º dia. E um desses dias, irmãos, a parte financeira em casa estava bastante apertado. Eu tenho uma mecânica na frente da minha casa e estava bem fraco o comércio, glória a Deus. E estava na hora do almoço, eu fechei o portão grande de lata, e sentei na cadeira do lado da mesa. Minha esposa estava terminando o almoço, e no fim do almoço, já estava enxugando, acabou o gás de casa. Ela falou: Jeremias, acabou o gás. E naquele dia, foi o dia que Deus apertou, foi o dia que não tinha muito, só para ele fazer uma obra grande, glória a Deus. E eu olhei para ela e falei assim: mas hoje não tem dinheiro para comprar o gás, só tem um pouquinho, mais tarde entra, mas agora não tem. E o coração meu encheu da presença de Deus. Eu olhei para ela com uma fé viva e falei: quer ver um milagre de Deus agora? Ela falou: creio, glória a Deus, santo é o Senhor. Peguei o telefone, liguei para o irmão do gás, bem rápido, prático, paz de Deus, amém. Manda um gás para mim. Desliguei o telefone, coloquei no lugar onde estava. Passou-se 1 minuto, 2 minutos, rápido. De repente bate no portão lá da frente. Olhei para a esposa, falei: nossa, o irmão está muito rápido. Por certo, ele estava na região. Quando eu saí para fora, eu abri o portão, me assustei. Eu olhei um homem com cabelo comprido, um cachimbão grande, um colar feito de alho, glória a Deus. Era o feiticeiro da vila, bendito seja Deus. Um chinelão, dedo para fora, a roupa bem surrada. Bendito, você acredita nisso, irmão? Bendito seja Deus. Olhei para ele e falei assim: boa tarde, tudo bem com o senhor? Ele falou: ô, seu Jeremias, tudo bem, perdoa de bater no portão essas horas, eu sei que você está almoçando, mas esses dias atrás você foi lá em casa
E eu fiquei pensando, e hoje eu falei para o João, João, aquele mecânico, ele é muito bom, aquele rapazinho, ele veio aqui em casa esses dias, arrumou esse carrinho nosso aqui, e quando eu fui perguntar para ele quanto que era, ele já tinha ido embora. Não leva mal, já faz mais de 15 dias, um mês. Eu falei para o João, por mais que ele fique brabo comigo, eu vou levar R$100 para ele lá. Calamanaia. Arrancou R$100 do bolso e deu para mim. Quando deu R$100 para mim, chegou o gás. Quando eu paguei o gás, R$99,50. Racatalamanaya. Glória a Deus. Quando Deus quer fazer uma obra, às vezes Ele manda anjo do céu, anjo da terra. Se não tem, irmão, nem que seja o feiticeiro, mas o nome dele é glorificado na nossa boca. Bendito seja Deus. Passou-se mais algum tempo, ainda estava apertada a situação. Bendito seja Deus. Um dia de manhã, minha cidade é uma cidade pequena, 50 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos. Minha esposa me deu um papel, alguma coisinha para comprar, meio quilo, 1 quilo, meio quilo, e deu uma porçãozinha de dinheiro, e falou, desce lá no mercado, compra isso. Entrei no carro, e era aquele dia que você está com a unção de Deus. Sabe quando você acorda com a unção de Deus? Glória a Deus, glória a Deus. E eu entrei no carro com a unção de Deus, desci ali no centro, não é muito longe, estava um dia bem fresco, gostoso assim. E quando eu parei longe do mercado, uns 100 metros, abri a janela, bateu um vento dentro do carro. Aquele vento, veio a presença de Deus junto, e eu consegui ouvir a voz de Deus no vento. Santo, é profundo isso, irmão. É sensível isso, glória a Deus. E eu ouvi que Deus falou comigo. E Deus falou assim comigo: tem dias que a minha virtude está para libertar, tem dias que a minha virtude está para corrigir, tem dias que a minha virtude está para edificar, mas hoje a minha virtude está para abençoar. Glória a Deus. Acredita nisso, irmão? Tem o dia da benção, tem o dia da libertação, tem o dia da cura. Glória a Deus. E o Senhor falou comigo: todos que eu colocar na tua frente, anuncia, prega benção, eu vou abençoar. Santo é Deus. Desci do carro, estava cheio de alegria, e fui andando assim longe, ainda estava longe do mercado, passei perto do merceariazinha do irmão, estava abrindo de manhã, e quando ele abriu, entrei para dentro, paz de Deus, cheio de alegria. Santo é o Senhor, ele com um monte de boleto na mão para pagar. Olhei dentro do olho dele e falei: sabia que Deus te ama? E hoje é dia de benção de Deus. E ele falou para mim no carro que todos que eu vier para anunciar que ele vai fazer uma obra, ele vai pagar esses boletos que você não tem dinheiro para pagar, vai criar caminho, vai abrir a porta que o adversário fechou. Glória ao nome do Senhor. E nisso começou a gerar-se uma comunhão boa. Passando uma irmã do outro lado da rua, veio correndo, que nós conhecemos todo mundo. Olhamos para ela, anunciei tudo que Deus mandou anunciar: a benção, a multiplicação, o aumentar da tenda, as portas que ia se abrir. Bendito seja Deus. E naquela comunhão, naquela presença, entrei dentro do supermercado grande, assim, no centro da cidade. Glória a Deus. O irmão, ele é gerente, ele é amigo meu. Ele veio chorando, sempre vem chorando. Ele veio chorando, deu um abraço. Fala, irmão, estou aqui para ouvir. Deus te ama, Deus vai abençoar tua casa, a farinha não vai faltar. A filha com depressão do lado, doente, glória ao Senhor. Olhando, falar: alegria vai voltar a morar dentro do teu coração. Você não vai morrer desse jeito. Bendito seja Deus. Peguei o carrinho do supermercado andando e fui colocando 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, conforme Deus ia preparando o que estava escrito. Eu fui no açougue. Os açougueiros é tudo amigo meu, bendito seja Deus. Grande parte é crente, uns que servem a Deus conosco aqui, outros em outra igreja, mas tem comunhão para dar glória também, bendito seja Deus. E quando eu cheguei, um já gritou de longe: prega, homem de Deus, Deus vai aumentar o teu salário. E naquela presença começou a se gerar uns irmãos de outra igreja que não tem medo de dar glória, não, irmão. Não tem medo, não tem vergonha de manifestar
aquilo que Deus deu. Começou a dar glória, começou a gerar. Eu percebi que uns não estão na comunhão, eu percebi que estava escandalizando. Catei o carrinho e fui saindo. E quando eu fui saindo, a menina tinha passado um pano assim no corredor e colocando aquela porçãozinha no carrinho. Quando eu estava indo para embora, o vento de Deus bateu de novo. Quando bate o vento de Deus, Deus fala no vento de novo. Hoje Deus vai falar no vento, glória ao Senhor. Hoje Deus pode falar no fogo. Hoje Deus pode falar no glória que pode sair da tua boca. Rakatalamanda Surya Lamanaia. E quando eu pego o carrinho e vou andando, Deus fala comigo. Hoje é dia de benção. Te mandei anunciar benção. Você foi obediente, anunciou benção. Agora a boca do próprio Deus te anuncia. Volta, coloca tudo que você precisa no carrinho, que eu vou fazer um milagre aqui dentro. Glória ao nome do Senhor. Peguei o carrinho, voltei com a fé viva, com o coração cheio de alegria, poder e comunhão. Voltei, mandei dobrar. Coloca mais aí dentro. Coloquei mais alguma coisa, dobrei, encheu o carrinho, ficou grande, mas não tinha condição de pagar porque o dinheiro era limitado. E quando fui na caixa, a fila muito grande, eu não podia abrir a boca porque nem todos estão na mesma comunhão que nós estamos aqui. Mas dentro da mente, dentro do coração, no sentimento de um homem de Deus que ama a palavra, dando glória a Deus sem parar, manifestando a promessa que Jesus Cristo coloca no sentimento do coração do homem sincero, e na comunhão com Deus, e na alegria. Foi chegando o tempo de pagar, e quando chegou a minha vez eu não sabia o que fazer, porque não tinha dinheiro para pagar. A compra estava ali, estava sendo fiel o que Deus falou para mim, mas quando eu estava chegando perto de pagar, eu vi que alguém pegou no meu braço. Olhei, era uma irmã da minha comum congregação. A paz de Deus, irmão. Hoje eu saí de manhãzinha para fazer uma caminhada, passei aqui na frente do mercado e Deus mandou entrar aqui dentro para pagar a tua compra. Da glória a Deus. Eu estou dizendo que Deus é bom na minha vida, e o que você não conseguir fazer, Deus vai fazer, e o que você não conseguir abrir, Deus vai abrir. Glória ao nome de Jesus Cristo fiel. Agradeço a Deus por tudo, por muitas obras, maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. São muitas obras que Deus fez, mas o Espírito Santo traz essas obras para nós contar para essa irmandade. Congrega conosco na nossa cidade, estamos lá junto com os irmãos, a central de Itararé, tem mais na zona rural que também ajudamos, uma igreja, e diversos lugares também estamos congregando com os irmãos. Servimos a Deus ali em Itararé com bastante alegria, e temos prazer de receber mandado o ministério junto de nós lá. Por tudo Deus seja louvado.